Fala pessoal, vamos conversar um pouco sobre radiação eletromagnética e grandezas radiométricas. Meus amigos, na aula passada nós falamos que existe uma relação entre fonte, alvo e sensor e que no dorso dessa relação está a radiação eletromagnética. Leio. No centro do triângulo deste esquema encontra-se a radiação eletromagnética, que é o elemento de ligação entre todos os demais que se encontram nos vértices. São eles a fonte de radiação eletromagnética, que para o caso da aplicação das técnicas de sensoriamento remoto no estudos de recursos naturais é o Sol, mas a gente sabe que pode ser a Terra, pode ser as antenas de micro-ondas, o sensor, que é o instrumento capaz de coletar e registrar a radiação eletromagnética refletida ou emitida pelo objeto, que também é denominado alvo e que representa o elemento do qual se pretende extrair a informação. Dito isso, o que é essa tal de radiação eletromagnética? Nós poderíamos definir da seguinte forma. A radiação eletromagnética é a propagação da onda de energia através do espaço na forma de ondas eletromagnéticas caracterizadas por um comprimento de onda, uma frequência e uma velocidade de propagação. E a velocidade de propagação é a velocidade da luz. Então, é a propagação da energia através do espaço. A radiação eletromagnética é a propagação da energia através do espaço e isso se dá em forma de ondas. E essas ondas possuem um comprimento de onda e também uma frequência. Então, nós poderíamos dizer que algo que identifica a radiação eletromagnética é o comprimento de onda dela. Então, se chega uma radiação A com um comprimento de onda e uma radiação B com um determinado comprimento de onda, eu consigo de alguma forma ordenar isso ou garantir que esta radiação se refere a um determinado comprimento de onda e essa radiação se refere a um determinado comprimento de onda, tá? Então, eu consigo de alguma forma ordenar isso naquilo que eu chamo espectro eletromagnético, ok? Nós vamos falar sobre espectro eletromagnético numa aula bem específica, beleza? Bom, sobre as grandezas radiométricas fundamentais. Essas grandezas, elas descrevem quantitativamente a radiação, ou seja, a quantidade de radiação. E existe, por assim dizer, uma hierarquia em relação a isso. A gente diz que existe uma energia que é disposta, existe também um fluxo de energia, ou seja, uma energia que passa num determinado instante de tempo. Existe uma irradiância, ou seja, uma energia, um fluxo de energia que chega numa determinada área. E existe também uma radiância. E nós vamos analisar isso de maneira mais profunda. A energia radiante é a quantidade total de energia eletromagnética e ela é dada em joule. O fluxo radiante é energia por unidade de tempo. Então, para lembrar de fluxo, vamos pensar no fluxo de pessoas, no fluxo de carro. Se eu quiser, por exemplo, analisar uma rua A e uma rua B e dizer que a rua A ou a B tem um maior ou menor fluxo de pessoas ou de carros, eu vou ter que analisar a determinada quantidade de pessoas que passa naquela rua dentro de um determinado tempo. Então, quanto mais pessoas num curto intervalo de tempo, quer dizer que eu tenho um fluxo maior. Estou passando mais gente ali. Beleza? Então, para guardar sobre o fluxo radiante. A gente traz também o conceito de irradiância, que seria o fluxo, agora também relacionado por unidade de área, quer dizer, o quanto que chega num determinado espaço. Perceba que aqui já entra a cara do alvo, né? A cara da unidade de área, ou seja, aquele que está recebendo, qual parte está recebendo. E aí nós dizemos também que existe a excitância radiante, ou seja, o fluxo radiante que é emitido por unidade de área. A gente sabe que a irradiância é aquilo que chega, é aquilo que incide. E aí, excitância radiante, ela está saindo ali, tá? Ela está refletindo. E por fim, a grandeza mais importante do sensoriamento, e aquela que a gente normalmente trabalha, é a radiância.
A radiância, ela é o fluxo radiante por unidade de área projetada e por unidade de ângulo sólido em uma direção específica. Então, a radiância, ela mede quanto de energia está vindo de uma direção específica. Ou seja, o sensor ele está medindo o quê? O quanto de energia está chegando nele. E nós sabemos que o tanto de energia que chega ao sensor depende, claro, de um ângulo de incidência onde essa energia está chegando. E aí a gente sabe que existe aí uma relação entre o ângulo que incide e o ângulo que excita, que o ângulo que sai daqui, que radia daqui. Beleza? Então a radiância normalmente é aquilo que a gente trabalha. Interessante, e para a gente guardar isso, nós quando olhamos, por exemplo, para o pôr do sol, nós vamos ver que ele tem uma coloração normalmente alaranjada, avermelhada. E isso está diretamente relacionado à direção que a energia eletromagnética está incidindo à atmosfera. Nós sabemos que quando o Sol está lá no meio-dia, nós temos uma proximidade, e por isso que nós dizemos, nossa, como que está calor ou como que está quente, né? Como que a temperatura subiu. Meio-dia, o Sol está bem perto, a gente diz que o ângulo zenital ele está mínimo aqui, ó, bem pertinho da gente. Mas quando o Sol ele se põe, ele começa a ficar um pouco mais longe de nós. E aí nós vamos perceber que o fluxo de radiação ele tem um caminho maior para percorrer na atmosfera. E nós sabemos que quanto maior esse caminho, as ondas curtas, ou seja, as ondas do azul, elas vão sendo, por assim dizer, bloqueadas. Então, o que sobra para nós é a região do vermelho. E nós vamos entender isso um pouquinho mais profundamente quando a gente definir o espectro eletromagnético. Que você vai ver, por exemplo, que a onda do azul é uma onda curta. Ela está ali em 450, 430 nanômetros. A onda do verde, 560. A onda do vermelho, 660, 680. A depender ali de onde o sensor também define. Mas é importante entender que o ângulo de incidência da radiação depende da maneira como o sensor capta a informação. Ou melhor dizendo, o ângulo incidente vai determinar qual é o fluxo de radiação que chega até o sensor e, consequentemente, isso vai influenciar não na capacidade dele captar, mas no que ele capta. É isso que eu quis dizer, tá? Então, veja bem, meu sensor, o olho é um sensor, tá? Se o meu sensor está enxergando na região do vermelho, é porque está chegando comprimentos de onda de radiação eletromagnética dessa faixa espectral para mim. E é por isso que eu estou enxergando vermelho. E isso depende diretamente da posição onde eu estou, ou seja, da onde o meu olho está. Para mim, aqui em Cáceres, o pôr do sol ali no Dáveron é maravilhoso, bem avermelhado. Mas nem todo mundo do país vê esse pôr do sol como eu vejo. Por quê? Porque eles estão em posições diferentes. Beleza? Então, só para a gente guardar essa questão do ângulo de incidência, da direção específica, que tem tudo a ver aí com a radiância. Beleza? Por fim, nós podemos dizer que, em resumo, o Sol ele emite, né, ele radia, a energia interage com a superfície ele reflete, ou seja, ela radia, o sensor mede a radiância e a imagem é formada. Então, essa figura aqui, ela traz para nós um bom embasamento daquilo que são esse caminho que a radiação eletromagnética percorre até chegar ao sensor e, claro, nós podemos relacionar isso com todas essas grandezas radiométricas. Beleza? Até a próxima!